Gente, estamos aqui com o Dr. Ágil e morando com estranhos. Vamos ver? Para contar essa história para vocês, eu preciso contar um segredo. Pois essa história não faria sentido se eu apenas dissesse que eu morei na casa de estranhos. Eu pensei bastante sobre isso, mas eu acho que é finalmente a hora de eu revelar o meu segredo. Mas, gente, em 2020 eu tive a oportunidade de fazer uma das coisas mais intensas de toda a minha vida. Um intercâmbio para a Alemanha. Pois é, eu passei um ano inteiro morando em um país sem saber falar a língua e morando com 3 famílias alemãs, as quais eu nunca tinha conhecido antes. E isso me trouxe muitas histórias. Eu tinha 15 anos quando eu estava indo e tente imaginar a minha ansiedade naquele momento. Primeiro eu estava em um país ao qual eu não falava a língua. Eu cheguei no aeroporto e comecei a escutar. Herzlich willkommen. Du wirst einfach die nächstes Jahr von dein ganzes Leben in Deutschland bringen. Viel Spaß und gute Reise. Bom, eu acho que ela me disse pra colocar o cinto. Junto a isso, eu tinha 15 anos, gente. Eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer na minha vida. Eu fiz a minha mala, beijei o meu cachorro e fui me virar sozinho pela primeira vez que eu pude. Então eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu cheguei no aeroporto de Frankfurt e saí pela porta ao qual me levaria para o país que eu iria passar os próximos 12 meses da minha vida. E a primeira coisa que eu vi foi nada. Eu não estou brincando, eu não vi absolutamente nada. Normalmente, nesses programas de intercâmbio, as famílias anfitriãs ficam esperando na porta de chegada do aeroporto. Mas por algum motivo, o meu voo chegou 1 hora mais cedo e eu simplesmente passei pela porta de saída com as minhas malas sozinho. Então eu estava em um aeroporto alemão, sem internet e sem saber para onde ir. Mas depois de uns 10 minutos aleatoriamente procurando, eu encontrei a minha família e fomos pra casa. Então vamos lá. Primeira família. Eu tinha uma mãe e uma irmã da minha idade. A minha mãe anfitriã era na verdade da Itália. E ela era a melhor cozinheira que eu já conheci na minha vida. Sem brincadeira, até hoje eu não comi uma lasanha melhor do que a dela. As duas foram pessoas maravilhosas e me acolheram muito bem durante o tempo que eu fiquei lá. Mas curiosidade pra você, meu amigo. Eu fui fazer intercâmbio no ano de 2020. E durante esse ano, o mundo inteiro passou por uma coisa a qual eu tenho certeza que vocês já estão cansados de saber qual foi. E durante o mês de março, que a situação do vírus estava muito ruim na Alemanha, tipo, sério, sem brincadeira, aquele provavelmente foi o pior mês da minha vida. Eu tô falando sério. Passar todos os dias preso na casa de estranhos me deixou maluco. O dia do meu aniversário, que eu passei trancado em casa apenas com a minha família anfitriã, cara, eu tava no fundo do poço. Mas vamos em frente. No mês de maio eu comecei a ir para a minha segunda família. Eu comecei a sair um pouco de casa, então o sol estava começando a brilhar de novo, baby. Nessa família eu tive um irmão, um pai e uma mãe. Eles eram bem legais comigo, mas, cara, eles eram muito introvertidos. Normalmente na hora de comer era muito mais eu do que eles que puxava assunto na mesa. Eu também só costumava perguntar o nome das coisas em alemão, então era meio difícil da gente ter umas conversas longas. Mas enfim, nós fizemos uma viagem super legal pra França juntos. E tudo estava sendo muito divertido. Até o mês de agosto. Como ainda era 2020 e nós ainda estávamos lidando com aquele grande problema que nós sabemos muito bem qual era, no começo do mês eles sentaram comigo e disseram: olha, nós recebemos uma mensagem do seu oficial de intercâmbio e ele disse que você vai ir pra escola presencialmente agora. Ah, nossa, que legal! Mas nós estamos com medo que você pegue o vírus no colégio, então nós achamos melhor você ir para outra família. Não sei se isso vai ser muito legal. Você vai ir daqui a 3 dias. O quê? Então sim, 3 dias depois eu fui para uma nova família. E lembram quando eu disse que eu ia ter apenas 3 famílias durante o meu intercâmbio? Pois é, acabou que essa família não estava planejada, então agora ao invés de 3, eu iria ter 4. E você deve estar imaginando que eles foram uma família muito complicada por não ter sido planejada e eles terem que me aceitar em menos de 3 dias, né? Mas nossa, cara, como você está errado. Eles foram a melhor família de todas. Eu tive um pai, uma mãe, 2 irmãs e um irmãozinho maravilhoso. Eu acho que 70% das coisas diferentes do meu intercâmbio foram eles que fizeram comigo. Claro que tinha muita coisa que não podíamos fazer por causa daquele negócio que vocês sabem muito bem que aconteceu durante aquele ano, mas mesmo assim, os meses que nós moramos juntos foram os momentos mais divertidos que eu tive na Alemanha. E depois disso, chegamos à minha última família. E cara, essa última família eu tenho muita história. Eu tive um pai, uma mãe e uma irmã. E eu não sei aonde você mora, mas imagine 3 pessoas que vivem em um apartamento minúsculo, precisam colocar mais um intercambista lá dentro, e a sua irmã anfitriã decidiu que junto a isso, ela queria ter 3 gatos. E bom, apesar do caos, até aí estava tudo bem. Até um dia que eu acordei de manhã cedo para ir pro colégio e a porta do banheiro estava prendendo no chão.
estranho. Eu apenas ignorei isso e entrei no banheiro. Só que quando eu ia lavar as minhas mãos, não estava saindo água da pia. Ok, então eu acho que eu vou ter que ir na pia da cozinha. Só que chegando lá, o chão estava todo coberto de panos molhados. Então quando meu pai anfitrião acordou, eu perguntei: Ei, por que a porta do banheiro estava emperrada, a água não estava saindo da torneira e tem um monte de pano molhado aqui no chão? Você não ouviu de madrugada? Não. E cara, eu não conseguia acreditar enquanto ele me contava, mas basicamente um dos gatos entrou no banheiro, abriu o registro de água da pia e imundou o apartamento inteiro. E depois disso, meu pai me mostrou o vídeo deles limpando o apartamento imundado durante toda a madrugada. Mas vocês sabem qual é o pior disso tudo? Eu não ouvi absolutamente nada. E aquele apartamento era minúsculo. No vídeo que eles mostraram, a água quase chegou a entrar no meu quarto. E enquanto eles estavam às 3 da manhã tentando limpar tudo com panos, eu passei a noite dormindo com uma pedra gigante. Agora, a última história que eu tenho pra contar é uma que eu sempre dou risada com meus pais aqui no Brasil. Porque, sério, foi a coisa mais estranha que eu já passei. Um dia que eu sentei junto com essa família pra conversar, minha mãe anfitriã disse: Você está comendo muitas bananas. Espera, o quê? Então, eu acho que é melhor a cada caixa de banana que nós comprarmos, nós anotarmos o nome de cada uma das bananas. Pra que ninguém acabe comendo bananas demais, sabe? E cara, eu estava tão confuso, e minha irmã anfitriã também. Mas eu acho que tinha alguma coisa acontecendo que estava deixando essa minha mãe maluca. Então eu apenas aceitei, comecei a anotar meu nome nas bananas e tentei comer um pouco menos. Mas eu não estava comendo tantas no dia, ok? Normalmente eram umas 2 e nada mais do que isso. E no dia que eu estava indo para o meu voo pro Brasil com essa família, antes de sair de casa, eu decidi como brincadeira escrever o meu nome em todas as bananas que tinha, pra deixar elas lá enquanto voltava pro Brasil. E como meu nome estava escrito nelas, lendas dizem que essas bananas ainda estão lá até hoje. Bom, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e é só. Tchau!